Você já esteve em algum lugar em público e pensou: "Meu Deus, e se eu simplesmente desse um gritão aqui agora?". Pois é, parece meio maluco, mas o episódio de hoje é sobre isso. Oi, eu sou E Yasmin, eu sou a Sucena. e a gente vai falar sobre pequenas revoluções, e eu vou deixar a Sucena falar sobre isso, já que isso foi uma invenção que você tirou de dentro da sua cachola. É uma invenção da minha cachola mesmo. Não sei explicar de onde que surgiu, não lembro de onde surgiu. Mas eu percebi que às vezes a gente tem vontade de fazer uma coisa e a gente acha que a consequência dela é muito pior do que realmente é. Você pensa: "Nossa", algumas coisas simplesmente parecem proibidas, sabe. Você fala: "Eu não posso simplesmente bater palma aqui no meio do shopping. Eu não posso simplesmente gritar". Parece fora da não é certo, porque na prática você não vê pessoas fazendo isso, então constrói uma coisa de aquilo é levemente inadequado. Mas na prática, não acontece nada se você bater palma. E aí o que eu No venho máximo umas 2 olhadas, assim: "Ai meu é, Deus, quem que é essa maluca?", e todo mundo vai seguir a vida que normalmente. passe, no final talvez você até vire uma história legal de: "Nossa, hoje encontrei uma doida no shopping, menina batendo palma lá na frente da Riachuelo, não sei o que aconteceu". Então assim, o que eu faço é levar alguns pensamentos intrusivos para a realidade. Queria bater Alguns, alguns, não, os bons, os que não são tão os que são é. inofensivos. Então às vezes eu penso: "Nossa, que vontade de levantar os braços e bater uma palma igual em show". E aí eu vou lá e levanto. E aí eu por um segundinho eu penso: "Gente, ei, eu tô viva, eu posso fazer tudo que eu quiser". Eu posso abrir a boca e falar tudo que eu quiser aqui agora. Só tô escolhendo não, mas eu posso fazer absolutamente tudo. Posso simplesmente cair no chão, eu posso simplesmente sair correndo, eu posso deitar no chão de um lugar. Tudo é possível. É só, né, não é tão a gente não aprende como possibilidades. E eu acho legal a gente se lembrar que tem essas possibilidades, porque me dá um senso de: "Essa é a vida é minha, eu estou realmente vivendo". Sabe quando você sai um pouquinho do piloto automático e fica: "Meu Deus, eu tô dentro desse corpo, vivendo meu dia. Gente, eu sou um ser consciente, ei, ei". É essa sensação que traz pra mim todas as vezes. Então é uma coisa que eu adoro fazer. Se eu fosse resumir aqui, eu acho que o esquema das pequenas revoluções é conseguir trazendo essa sensação de que a gente tem mais autonomia dentro da nossa É, própria vida do que a gente costuma se lembrar. E especialmente de que a gente pode ser menos uniforme perante as outras pessoas, sabe. Porque eu acho que, enfim, biologicamente, cientificamente, faz sentido os seres humanos eles estão têm o efeito manada, né, você quer acompanhar as pessoas, porque a gente historicamente, desde quando a gente estava lá no meio do mato sendo como montando sociedade ainda, estar junto com outras pessoas, faz diferença na sobrevivência. Naquele cenário, ainda faz diferença? Claro, ainda faz diferença em muitos aspectos, mas quando a gente pensa em se comportar como as outras pessoas, hoje em dia a gente não tem mais, tantas consequências de agir de uma forma diferente que o resto das pessoas. E mesmo assim a gente acaba caindo num padrão normalizado das coisas, né, num padrão meio normativo mesmo, de tipo, o que que é esperado de mim num shopping? Eu não posso andar no shopping cantando? Mas na prática, gente, por que que não pode? Onde é que tá escrito que não pode? Não tá escrito em lugar nenhum. As pessoas simplesmente não fazem, porque ninguém mais tá fazendo, e aí, se alguém faz, realmente tem um breve momento onde todo mundo fala: "Meu Deus, essa pessoa é maluca", mas ao mesmo tempo, a gente também tem essa sensação de: "Foda-se". não aconteceu nada, olha só, foi só esse momento. Por um acaso, tá, chamou uma atenção ali da galera em volta naquele momento, mas passou. Aquilo ali é uma coisa que durou 30 segundos, que no grande esquema das coisas, da vida das pessoas que estavam em volta de você naquele momento, não fez diferença nenhuma. E pra gente, eu acho que essas pequenas revoluções, elas são uma construção, igual a gente fala quando a gente fala de uma construção de hábito, de começar no pequenininho. Então, assim, se a Uhum, gente não tá conseguindo pensar em coisas. E eu não tô falando pra ninguém sair cantando no shopping necessariamente. Se você quiser, faça. cante, mas não é só sobre isso especificamente. Mas enfim, a sensação que eu tenho é, primeiro, é sair da zona de conforto, né, Uhum. quando você decide que você vai fazer uma coisa que parece meio estranha pra aquela situação ali, você tá saindo dessa zona de conforto, e isso é uma prática,
inclusive importante para a disciplina, e que também ajuda você a começar a desafiar essa construção do que são essas normas. E aí a gente começa desafiando isso batendo uma palma, a gente começa desafiando isso levantando os 2 braços no meio de todo mundo como se não fosse nada, a gente começa desafiando isso sentando no chão de um lugar e lendo seu livro, mas a gente passa daí, à medida que a gente fica mais confortável em desafiar essas coisas em esferas muito, 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 muito minúsculas, a gente começa a considerar quais são as coisas que eu tô fazendo no longo prazo, na grande visão geral da minha vida, que eu tô só replicando um padrão, porque parece que é conveniente, parece que faz sentido replicar esse padrão, mas que na prática eu nem queria replicar esse padrão. Faz sentido o que eu tô falando pra vocês? Eu acho que é bem isso mesmo. Enquanto você falava, eu também fiquei pensando. É a construção de você perceber que tá tudo bem você existir, ser percebida, porque acaba que você é percebida, né? Eu acho que um tom desse. E viver as coisas que você gostaria de viver. O que eu sinto é que, na prática, é isso. A gente tem construções sociais de que a gente entende que se a gente foge daquilo, a gente é inadequado. E isso é reforçado de maneiras variadas. Na mídia, você vai ver o formato de como o ser humano deveria se portar. Na vida real, você vai ver, na sua família te deram um tutorial de é assim que um ser humano devia se formar. Na escola tem esse mesmo tutorial. Em todos os lugares a gente passa por olha como um ser humano devia se portar para não ser inadequado. E na prática, a inadequação coloca a gente num estado de estresse, de se sentir inadequado, te coloca num momento de insegurança, de não pertencimento para alguma coisa. E eu acho que à medida que a gente vai se acostumando a se sentir inadequado e ver que aquilo não significa que você está em perigo, não significa que você não seja realmente uma pessoa igual todas as outras, que você é, uau, a única diferentona que está passando por essas questões. Eu acho que traz para mim esse sentimento de estar tudo bem ser inadequado, porque eu estou sendo eu. E o padrão não inclui todas as coisas, não inclui todos os meus desejos, não inclui todas as formas que eu uso para me expressar. De vez em quando vai acontecer de me sentir inadequada e tá tudo bem, não é perigoso. Então, para mim, veio desse lugar de entender que tá tudo bem. E aos poucos eu me peguei fazendo coisas mais confortáveis para mim que eu não faria se eu não tivesse começado com essa loucura. Dá exemplo. Tipo, fazer yoga no lugar que eu fiquei sentada na faculdade. De repente, eu sentei nesse mesmo lugar, gente, é meu morrinho na faculdade. Sentei nesse mesmo lugar anos. E todas as vezes que eu sentava lá, eu ficava, tô sendo. Ei, vamos ficar aqui meio descolada, meio ouvindo música, meio. Sentindo que tava todo mundo me julgando de alguma forma. Quem passasse e olhar e falar, olha essa menina. E de alguma forma eu estava sendo percebida e julgada. E aí, da última vez que eu fui na faculdade, eu sentei nesse mesmo morrinho, porque afinal de contas, ele era o meu morrinho. E aí, eu não percebi, mas eu fui fazendo coisas que eram confortáveis para mim naquele momento. Então, na hora que eu vi, eu tava cantando, eu tava alongando. E eu pensei, gente, eu esqueci que eu tô na faculdade. Aqui eu ficava me sentindo muito. Não posso fazer isso, as pessoas estão me vendo. E aí, Muito em público, muito né? em público. E de repente eu falei, eu acostumei tanto a fazer essas coisas que eu não percebi que eu estava fazendo em público. Eu só fiquei, vou fazer uma coisa que é legal para mim. Opa, estou em público. Ah, tá tudo bem também. Tá cada um vivendo sua vida, olha ali. O ser humano fazendo uma coisa que eu não faço a menor ideia por quê. Então, para mim foi construindo essa coisa de ficar mais confortável em público, porque eu consigo até me regular melhor, sabe? De falar, às vezes preciso disso aqui para regular, para dar uma saculejada igual um cachorro. Eu acho que tudo isso passa muito pelo ponto da gente perceber que a gente não é tão importante assim. Não é? Que a gente é, claro, a pessoa mais importante das nossas vidas, mas só. De todas as outras vidas, as pessoas mais importantes são os donos das vidas. Então, assim, a pessoa que passou pela Sucena alongando no morrinho, Não tem tá diferença nem nenhuma. aí, não tem diferença nenhuma, ela não mudou nada na vida dela, ela não sabe quem é a Sucena, ela não tem uma opinião sobre a Sucena. Se ela tiver Mesmo se tido ela tiver, uma opinião, ela fica com a opinião dela pra ela, não toca na vida da Sucena de maneira nenhuma. Quando a gente pensa nessas pequenas revoluções, a gente precisa pensar também sobre quando que isso virou uma revolução tão grande, né? uhum. Quando que fazer coisas muito minúsculas, mas que fazem a sua vida ter a cara da sua vida,
passou a ser uma coisa tão importante, porque a gente tá vivendo uma situação tão plastificada, tão padronizada, que parece estranho que você queira fazer uma coisa só porque te Diferente. deu na telha naquele momento e que não é o que tá dando na telha das outras pessoas. A sensação é realmente uma revolução, porque somos muito parecidos, né, como seres humanos. A gente divide muitos anseios parecidos, a gente passa por muitos sentimentos parecidos, mas na prática a gente tem coisas diferentes que na expressão de quem que a gente é. E que a gente não é ensinado a cultivar. A gente não é ensinado a cultivar pedacinhos da gente que são importantes. A gente é obrigado a falar, beleza. Não, né, uma obrigação bem sutil, bem implícita ali, de esse lugar não cabe isso, mas de seja parecido com os outros, haja como todos os outros. Veja aqui, porque isso aqui é segurança. Você agindo como todo mundo, você está seguro. Você não está se destacando, você não está sendo olhado diferente, você não está seguro, completamente seguro. Só que Mas até onde é, viver só seguro é o que a gente quer, né? exatamente. E eu acho que eu quero trazer muito essa noção, assim, de o quanto essas coisas muito pequenas, as coisas minúsculas, as coisas do tipo tomar um banho. Vamos falar a verdade, a primeira vez que você tomou um banho com a vela acesa e a luz apagada, não pareceu que você estava fazendo uma coisa errada? De tipo assim, eu nunca tomei. Eu vou tomar banho com a luz apagada? Pareceu meio esquisito. E aí depois foi gostoso. E aí talvez seja uma coisa agora que você cultiva na sua vida. Tomar banho de luz apagada. Eu amo meu banho, mas esse banho precisa restaurar algum pedaço da minha alma. Apagar a luz. Eu fico sem nenhuma vela. Talvez essa prática que antes pareceu uma grande atitude revolucionária de desafiar o padrão, minúscula, mas sim, desafiar o padrão, hoje faz você sentir que sua vida é mais sua. Faz você sentir Tadã! que, tipo, olha, meu banho parece mais com o banho que eu gosto. Eu não sei se todo mundo toma banho assim, não me interessa se todo mundo toma banho assim. Eu sei que quando eu tomo banho assim, eu me sinto feliz, eu me sinto melhor. Então, tá aí uma possibilidade, mais uma coisa que eu posso fazer. E o que eu acho que a gente pode concluir disso? Eu tenho essa coisinha dentro de mim de pensar muito por que não. Tipo, esse é um caderno de anotações, mas eu queria desenhar agora. Será que eu posso desenhar nesse caderno? Por que não? Por que eu não poderia desenhar nesse caderno? Então eu posso. Será que eu posso arrancar essa folha? Por que eu não poderia arrancar a folha do meu planner? Claro que eu posso arrancar a página do meu planner, é meu planner. E aí isso chegou no ponto onde eu falei, por que eu sou uma adulta de 28 anos e não posso fazer teatro? Não posso gastar gastar, entre aspas, meu sábado fazendo uma coisa completamente inútil do ponto de vista da produtividade, do ponto de vista da manutenção da logística da minha vida adulta, entendeu? Uma coisa que eu tô ali fazendo só porque eu quero fazer. E que quando eu falo que eu tô fazendo teatro para as pessoas, fica todo mundo falando, gente, mas nossa, você fazia quando você era adolescente, né? Nossa, nunca imaginei fazer isso depois de adolescente. E eu penso, por quê? Por que as coisas que eram empolgantes pra gente, que a gente gostava de fazer e que a gente fazia por leves rebeldias na adolescência, por exemplo, por que a gente não mantém isso? Em algum nível, algumas dessas coisas, sabe? Eu acho que a gente tem uma visão, às vezes, de que essa rebeldia ela é uma coisa realmente passageira da Uma fase de adolescência. falar: agora É, você se conformou. Ei, agora você é adulto. isso, agora chega de brincadeiras. Vai ser adulto, você tem coisa pra fazer, você tem casa pra arrumar, você tem conta pra pagar. A partir de agora é tudo sério, a partir de agora tudo tem que ser feito junto com todo mundo. Siga aqueles outros humanos cinzas normais e vamos continuar nesse processo. Pensa, poxa, cara, eu tudo bem pra mim ser cinza normal, mas eu queria jogar um glitter. E foda-se, vai brilhar, vai chamar mais atenção. Tá bom, tá bom. É isso. É eu sendo quem eu sou. Se tá chamando atenção ou não, aí é uma consequência de ser quem eu sou, né? São pequenas coisas que vão treinando a gente pra coisas mais importantes. É passar pelo desconforto mesmo de falar, que esquisito isso aqui, mas vou experimentar. Você se acostumar que pra você ser a pessoa que você sente que você para você expressar coisas que talvez não sejam tão comuns ou que você pelo menos não percebe como comum no lugar onde você vive, na sua família, é desconfortável. Não é fácil de um dia pro outro falar, ei, agora eu faço coisas que pra mim são ótimas, mas que nem todo mundo vê assim, é desconfortável. Então, pra mim, esse quê de pegar uma tesoura e pensar, e se eu cortasse meu cabelo? Eu fico, não quero cortar meu cabelo, mas eu vou cortar um pedacinho pra lembrar que se eu quiser, eu pego essa tesoura e eu corto meu cabelo. E eu corto um fio. Pego um fio, corto uma beiradinha dele. Faz diferença?
nenhuma, mas por um momento eu penso, Se eu se quiser. eu corto meu cabelo. E aí é desconfortável passar desse lugar de vou fazer isso mesmo? E se? E aí quando você faz, você percebe que não tem nenhuma grande consequência. Acabou, no momento que você para de fazer, acabou, tudo voltou à normalidade. É muito pedrinha que joga num lago e de repente faz tuf, 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 parou. Acabou. Jogou uma pedra aí? Não sei mais. Já passou. Então, pra mim, tem essa sensação de ser um desconforto que passa muito rápido, né? E depois deixa de ser um desconforto. Depois passa a ser uma coisa que você fala: ah, legal, isso aqui é bem possível, isso aqui é bem. Olha Parte aqui. do seu repertório, né? Paf, bate uma palma. Paf, vou mandar um puta que pariu no meio do. Eu mandei uma dessa no aeroporto, simplesmente falei, puta que pariu. Todo mundo me olhou e pensei, um pouco desequilibrada assim. Não tem como dizer que não. Mas é verdade, eu estou desequilibrada, meu voo está atrasado, tem 4 horas. Então, assim, faz parte da existência. Eu acho que traz para mim um tom de leveza, que é isso que você está falando. De não precisa ser tudo tão rígido, não precisa ter tudo um propósito. Não precisa ter tudo um padrão. Gente, vou falar aqui mais uma vez, hein? Vou falar até vocês acreditarem. A vida não tem sentido. A vida não tem sentido. A vida não tem sentido. Mas é que eu quero ter uma vida para ter filhos e família. Que ótimo. Não tem sentido. Não, mas é que eu quero ter uma vida para acumular muitos dinheiros e ótimo. Não tem sentido. Não, mas é que eu quero dedicar a minha vida inteira a ONGs de animais abandonados. Que legal. Não tem sentido. Não tem resposta certa. Ninguém tá fazendo o certo. Porque o certo não existe. E aí, pra gente não ficar doida, ao invés da gente começar a questionar tudo de uma vez, a gente começa a questionar essas pequenas coisinhas. Por que eu não posso usar uma fantasia pra sair de casa? Por que eu não posso misturar refrigerante? Por que eu não posso Vestir desenhar na parede da minha casa? Poxa, por que eu não posso desenhar na parede da minha casa? É minha casa, eu pago isso aqui. Por que você não pode vestir um vestido de festa num bar? Chega lá, as pessoas vão falar, ô, gente, veio de vestido de festa. Problema. É lembrar que a gente tá escolhendo coisas o tempo inteiro. Algumas coisas a gente se conforma de ter que fazer. A gente escolhe, mas são necessárias. Mas a gente pode fazer tudo de maneira mais leve. A gente pode se relembrar de que dá para adaptar aquilo que você escolheu fazer no formato que você acha que deve fazer. Não precisa ser o formato que foi ensinado. Exige muitas coisas, muitos processos para fazer uma coisa dessa. Mas você pode ir fazendo aos pouquinhos, falando: isso tem mais minha cara, vou fazer isso. E ver o que acontece. Experimentar coisas que tem mais sua cara. E pode ter mais sua cara hoje, amanhã não tem mais sua cara, e aí você pode parar de fazer. E eu acho que é importante experimentar esse tipo de coisa que parece proibido. Sempre que você pensar, isso aqui não é proibido, mas parece proibido pelo contexto. Mas eu queria muito fazer. Faz, experimenta a sensação de fazer uma coisa que não é proibida, mas que parece proibida. Vocês vão ver que existe um mini poderzinho que sai toda vez que a gente faz uma coisa dessas. Tipo assim, vou dar um exemplo maluco. Aqui na minha casa, eu moro, tem prédios muito perto, uns dos outros. Gente, eu não sei se eu nunca tinha morado perto de prédios tão perto quanto quando eu tô morando agora. E aí, você meio que vê as pessoas nas casas delas, né? E tem aqui pelo menos, né, daqui no meu bairro, parece que tem uma norma não dita da gente fingir que não tá vendo a outra pessoa. Porque aí cada um fica mais confortável dentro da sua própria bolha. Mas eu tô vendo sim. Então, frequentemente eu falo: oi, tudo bom? Dou um tchau pra pessoa. Ela realmente não sabe o que fazer com aquilo. Mas eu tô olhando pra ela, ela tá olhando pra mim. Ignorar parece horrível. Mas não reconheço você. Exatamente, mas tem um contexto de é melhor ignorar, que assim a gente mantém a ilusão da nossa privacidade de cada um na sua casa. Nossa, considerando que você esticar a mão, quase você pegar a janela. Exatamente. E aí você mandar simplesmente: oi, tudo bom? Boa tarde. E assim, gente, o piloto automático, ele existe e ele é importante. Sim. Porque se a gente não entrar nunca no piloto automático, a gente não teria energia para conseguir passar por um dia inteiro.
ok? Ok. Mas, ao mesmo tempo, se a gente decidir colocar a nossa vida inteira no piloto automático, se a gente não tiver pequenos momentos onde a gente sai do piloto automático e se lembra que aquela vida é sua, que você que faz as escolhas, que você pode fazer o que você quiser, dentro, né, do que são possibilidades aí, mas sim, as possibilidades são muito maiores do que a gente tende a imaginar, vai passar muito rápido a sua vida. É pensar no gatinho que eu fiz carinho, pensar no boa tarde que eu dei pra pessoa, que faz com que tenha alguma cor extra na minha vida, sabe? Que eu tô colorindo, que eu tô colocando do jeito que eu quero colocar. Ajuda a gente a perceber o tempo passando mesmo, sabe? Sair da normalidade e viver coisas diferentes. Por exemplo, essa última vez que a gente foi andar no parque, a gente achou um cachorro que ele decidiu ser nosso melhor amigo, ficou acompanhando a gente. Todo mundo que tava em volta tava tocando o cachorro, tipo, ai, sai, tô fazendo minha caminhada aqui. A gente parou, sentou com o cachorro, conversou com o cachorro, deu água pra ele, deu comida pra ele, ficamos brincando com ele. Aí a gente entrou no parque, ele entrou com a gente. E não sei. Gente, Vivemos uma manhã com o a gente cachorro. viveu uma manhã com o cachorro. O meu objetivo era dar a volta no parque. Eu dei a volta no parque? Não. Mas eu já dei a volta nesse parque várias vezes. Eu vou lembrar do cachorro por muito tempo, sabe? Teve um tom diferente no meu dia porque eu pude fazer aquilo ali naquele momento. Era domingo, tá? Pra vocês terem uma noção. Não tinha nada pra fazer. Eu tava literalmente só indo dar uma volta no parque pra começar meu dia. Não tinha nenhuma responsabilidade naquele domingo, além de fazer meu almoço e manter minha casa minimamente organizada, me preparar pra segunda. E eu podia falar: "Não, eu tenho que ir embora, eu já estou atrasada para o meu planejamento todo do que eu tenho que fazer hoje", e do mas aí ia ser só mais um domingo dentre vários outros domingos. E aí eu consegui pôr um pouquinho de cor no meu domingo com a pequena revolução que foi fingir por 2 horas que aquele cachorro era meu, que eu estava E ele cuidando fingiu dele. também, E ele falou. fingiu também. Ele, nossa, vocês não têm noção, gente. A gente passou por pessoas assim, a pessoa falando: "Ai, é meu cachorro". Eu falei: "Não, não, tudo bem, eu chamo o meu pra cá, vem aqui". E aí ele ia perfeitamente. Nossa, cachorro mais adestrado que os meus. Eu quase Fofinho pus os demais. meus na rua e peguei ele. Brincadeira, mas queria muito. Não Enfim, posso. não pôr os meus na rua, mas ter todos os cachorros. Ele era muito fofinho mesmo. Pensa aí numa situação que você fala: "Eu acho que esse aqui é o jeito que eu tenho que viver". E aí, pensa em como é que podia ser um pouquinho mais a sua vida. O que que você gosta de fazer? O que que te deixa feliz? Quais são as coisas minúsculas que podiam ser adicionadas na sua rotina que faz sentir que tem um ar novo, uma respirada de criatividade ali no seu dia? E se isso for levantar as 2 mãos no meio de um shopping ou cantar sua música favorita alto no meio de um parque? Se acostuma a ouvir as coisas que você ignora que a sua cabeça tá te falando de vez em quando, de falar: "Eu queria fazer isso", você fala: "Não". Já é um processo muito natural pra gente falar: "Queria, pois não dá agora". Então eu acho que vai criando o costume de ouvir algumas coisas, dar esse passe livre pra sua cabeça, falar: "Você queria mesmo fazer isso? Então essa nós vamos fazer". E ver como você se sente fazendo isso. Vamos fazer uma lista de pequenas revoluções que a gente faz? Ó, pequena revolução que eu faço: quebrar a lombada de todos os livros que eu leio. Eu quebro a lombada de todos os livros, não Riscar os importa livros. o quão pequeno ele seja, quão grande ele seja. Riscar o livro. Desenhar em absolutamente qualquer papel que eu tenha perto. Eu vou desenhar, eu vou rabiscar nesse papel. Mudar completamente a ordem da minha geladeira para colocar as frutas na porta, o ketchup e a maionese na gaveta lá embaixo, colar umas fitas falando quando que eu quero usar cada coisa e fazer minha geladeira ser uma coisa que não se parece com nada, com nenhuma geladeira que eu já vi na minha vida. Eu bato palma em lugar aleatório, eu ando dançando, toda vez que eu tô ouvindo música, eu ando como se eu estivesse performando a música e cantando pra cima e pra baixo. Eu choro em lugares públicos demais, demais. Ah, será que eu vou chorar aqui? Sim. Essas Eu crises. leio livro inteiros numa livraria. Eu pego o Ah, eu livro, também faço sento num lugar e leio o livro inteiro e me sinto desafiando o capitalismo naquele momento. livrarias grandes. Eu tomo banho com luz colorida todos os dias. Todos os dias meu banho tem uma luz colorida. Eu respondo mensagem no chuveiro às vezes. Só porque eu acho divertido de estar no banho e falar: "Ah, deixa eu responder essa mensagem". Gente, a Maíra faz uma muito boa também. A Maíra adora tomar limonada no banho. Ela faz a limonada, faz a limonada e vai tomar limonada no banho. Quando ela tomar banho, ela vai tomar uma limonada. Não. Tem nem o que dizer, tem o que dizer. Não tem o que dizer. Eu sou uma adulta que às vezes passo o dia inteiro assistindo desenho. Desenho aqui, ó, deitadinha, enrolada, falando: "Ai, hora de aventura". Acampamento de Acampamento verão. de verão, perfeito. Deixa eu ver o que mais.
Nossa, difícil pensar agora, né? Elas são pequenininhas. É isso, eu passo tesourinha no meu cabelo. Em algum nível, toda vez que eu pego a tesoura e penso, e se eu passasse no meu cabelo? Chique. Eu boto fogo em muitas coisas que eu tenho vontade. Se eu tiver com uma coisa que bota fogo e uma coisa que queima, eu vou juntar as duas em algum momento. Vou fazer uma pequena Uma fogueirinha. pequena fogueirinha. Eu faço coisas de supetão sem avisar pra ninguém da minha equipe. É uma coisa séria. Não sei se eu devia fazer com tanta frequência. Mas às vezes, quando eu vi, já criei um produto, já criei um negócio, já tá tudo pronto. Traço tóxico. Foi meu traço tóxico, é. Yasmin, como chefe tóxica, é essa parte aí, ó. Às vezes eu surpreendo, as pessoas falam, gente, vocês não vão acreditar, tive uma ideia. Outra pequena revolução que eu faço também, a gente faz desde que a Flor de Mim existiu, é pensar em coisas que as marcas normalmente fazem e falar, por que a gente não pode fazer isso de uma maneira completamente louca? Vamos fazer um bingo. Vamos fazer um dia de jogos de tabuleiro. Vamos fazer uma coisa bem maluca. Yasmin, comercialmente, foda-se. Vamos fazer só porque eu quero fazer, porque eu tenho uma empresa, se eu não puder escolher fazer umas coisas só que são divertidas, sem ter motivo. Não, aí acabou, pagou minha luz interna. Realmente. Esse podcast mesmo foi das nossas pequenas revoluções, porque a gente não tinha nenhum planejamento para lançar um podcast nesse ano. A gente já tinha largado de mão o podcast. E aí um belo dia a gente falou, poxa, vamos gravar esse podcast na base da loucura. Todos os episódios vão ser na base da loucura. A gente não sabe se vai funcionar. Não sabe se vai funcionar. A gente, inclusive, não sabe nem se tá funcionando. Mas a gente tá fazendo porque... Mas, no geral, é isso, gente. Não temos tanto controle assim. Dá só pra escolher fazer ou não. Isso. Faço ou não? Sim, faço. O que vai ser? Não sei. Isso aí tá fora do seu controle. Aí tem que deixar o mundo te contar o que vai ser. Eu, às vezes, saio com meu braço abiscado. Esse dia eu cheguei na dança, eu tinha minha mão. Eu fiz uma tatuagem de canetinha. Eu cheguei na dança com a mão com uma ondulação que eu fiz e escrito Açucena e um coração. Foda-se. Aí foi delicioso. É isso, gente. E assim, nada disso faz diferença nenhuma e a gente dá boas gargalhadas. Então, acho que na matemática final tá valendo a pena. É isso. E aí, o que eu queria falar pra você? Avaliar esse episódio, pelo amor de Deus. Dá aí as 5 estrelinhas se você tiver gostado do episódio. Se você não tiver gostado do episódio, dá 5 estrelinhas mesmo assim. Me conta o que você achou, tem como comentar aqui. Se você tiver no Spotify, no YouTube, em algum lugar vai ter como você avaliar aí de alguma maneira. Se você quiser acompanhar a Flor de Mim em tempo real, @Flor de Mim no Instagram. Caso você tenha vindo por algum outro meio que eu não sei o que é. É isso. E essa semana experimentem aí, fala uma coisa que você fez, você achou que não podia e foi legal. Isso, tenta fazer uma coisa só. Tá pequenininho. Você achou que não podia, mas que não tinha consequência nenhuma fazer. E você falou, hoje eu vou fazer e vou experimentar. Depois você conta pra gente o que foi. E é isso. Se tiverem sugestões de temas, de coisas... Manda na DM. Nós iremos aí falar sobre essa coisa. Tá bom? Uma ótima semana pra vocês. Uma ótima semana pra vocês. Então, um beijo. E eu vou terminar esse podcast... Igual... Senhores passageiros. Sim. Tchau, gente! Tchau.